Capítulo 74. Variável parte 4. Olhando para a lâmina da espada quebrando. Todos pensavam a mesma coisa. Um corpo indestrutível. Corpo indestrutível. Um corpo indestrutível refere-se a um corpo que atingiu o reino da invencibilidade. No entanto, também se sabia que este corpo era um estado supremo que só poderia ser alcançado quando uma pessoa tivesse atingido o pico de energia interna e externa. Era algo mais do que ter um corpo bem musculoso. Como? Como? Os dois mestres que o atacaram ficaram chocados. Então, Boyer e Beaemanok ficaram tão chocados que levaram vários momentos para que eles recuperassem os sentidos e, quando o fizeram, olharam para Mumu sob uma nova luz. Os olhos de Mayonva brilharam, deixando tudo para trás. Eles eram mestres da academia. E ele havia quebrado a espada deles com apenas um corpo nu. Isso foi chocante. E era algo que não podia ser esquecido. Apesar de terem suas espadas quebradas, todos eles eram mestres que tinham experiência. Eram pessoas que sempre podiam reverter a situação a seu favor. Eu não sei como ele fez isso. Mas se seu corpo é duro o suficiente para nos fazer pensar em um corpo indestrutível, não temos escolha a não ser infligir danos repetidos a ele. Acho que técnicas com força funcionariam melhor. Como esperado, os dois já estavam inventando suas próprias soluções. Considerando que os músculos de Mumu não poderiam ser cortados com armas, eles chegaram à conclusão de machucar o corpo. Assim como os olhos de todos se concentraram. Lacuna. Cuac. De repente, um homem mascarado agarrou seu pescoço. Tang Sou havia jogado uma agulha em seu pescoço. Sua mulher covarde. O rosto do homem mascarado estava ficando roxo atrás da máscara. E parecia que ele queria matá-la. Infelizmente para ele, ele não podia fazer muito, pois era incapaz de se mover. Goyanseurin também já estava pronta com agulhas venenosas escondidas dentro de seu leque e atingiu o homem mascarado na frente dela. Cook! Cook! Isso! Em conjunto, as duas mulheres atacaram dois homens mascarados. E isso fez com que os outros homens mascarados se tornassem mais cautelosos com elas. Por outro lado, Go Eunboen, que os liderava, achou patético que os dois homens estivessem perdendo para crianças porque não conseguiam manter a guarda erguida. As coisas que chegam a academias de prestígio certamente têm uma razão. Shaq. Antes que ele pudesse terminar de falar, a preciosa espada de Mayonva, a fênix branca, apontou para sua testa. Nisso, Go Eunboen colocou a cabeça para o lado e rebateu. Tchã! Enquanto sua espada colidia com a dela, Mayonva disse: Vocês são os covardes que tentam matar os estudantes por incêndio criminoso e veneno. Nós, crianças, aprendemos o que vemos. Ele não podia refutar isso. E graças à aparência de Mumu, houve um pouco de pausa na luta constante. Os homens mascarados estavam se movendo lentamente para Jin-Yuki e Airia. E Mumu, que notou isso, ficou sério.
Eles estão tentando matar Jin Yuki e os outros. Ele veio aqui desde que a Rion chamou. Mas ele não conseguia entender a situação. Isso porque havia mestres da academia misturados entre os mascarados. No entanto, agora que os mestres haviam atacado os alunos e homens mascarados apontaram suas espadas para seus amigos. Ele agora entendia. Mumu perguntou aos dois mestres que estavam andando ao seu redor. Os mestres também são nossos inimigos. Bem, se disséssemos não, você acreditaria em nós? B.A. Manok, que estava olhando para Mumu, falou com alegria em sua voz. Na luta pela vida e pela morte, procurar lacunas e criar lacunas em um oponente era importante. E se ele pudesse sacudir essa criança, ele poderia matá-la. Encontre lacunas. Inúmeras coisas haviam passado por sua mente. Por causa dos músculos que as espadas não trabalhariam. Eles já estavam cautelosos com Mumu. Parecia que ele estava parado. Mas ainda assim, eles não podiam se mover sem um plano adequado ou ele revelando uma lacuna em sua defesa. Uma batalha entre guerreiros depende, em última análise, de quem se aproveita da situação primeiro. Se eu mirar antes de estar pronto, posso ser contrariado. Mas eles não tinham tempo. Neste caso, era preciso chamar a atenção do menino, e B.A. Manok piscou para sua bória. Tudo bem. Então, Bória, que entendeu suas palavras não ditas, imediatamente foi para Mumu. Mesmo que ele não tivesse uma arma na mão. Mesmo que ele não tivesse certeza do resultado. Ele estava pronto. Ele usou uma técnica que tornou seu corpo mais pesado e se moveu. Mumu estendeu a mão para sua bória, que estava entrando. Ele inclinou levemente a cabeça deslizando para a mão de Mumu enquanto fechava a lacuna entre Mumu e ele. Quando ele se aproximou de Mumu, ele estendeu a mão com um punho em direção ao estômago de Mumu. Técnica de manipulação do peso corporal. A energia interna se reuniu no punho acelerando em direção a Mumu. Usando esta técnica de esmagamento, os músculos já vermelhos de Mumu poderiam ser penetrados. Pac! Mumu agarrou sua bória com uma mão. Ele ficou chocado. Sua energia interna não estava passando pelos músculos de Mumu. Normalmente, a pessoa ficaria muito machucada e a movimentação seria difícil por causa da dor. Mumu agarrou Soborian pela cabeça e o levantou. Chocado, o homem tentou chutar Mumu no pescoço, mas suas pernas não conseguiram alcançá-lo. Tac! Foi porque Mumu agarrou seus tornozelos. E Mumu, que agarrou o tornozelo, murmurou: tornozelos tão finos. O quê? Você negligenciou o treinamento muscular. Então, quando Mumu aplicou muito pouca força, o tornozelo quebrou e os ossos foram empurrados para fora da carne. Cuac! Um osso saudável foi quebrado tão cruelmente que era impossível até mesmo para um mestre controlar a dor. No entanto, B.A. Manok não perdeu essa chance. Ele foi atrás de Mumu com as mãos entrelaçadas. Uma técnica ofensiva foi lançada usando as duas mãos.
infundindo ambas as mãos com energia interna. Cada passo que ela dava era tão poderoso que o chão rachava. E quando suas mãos tocavam as costas de Mumu, as ondas de energia interna que se espalharam através de suas palmas rapidamente penetraram nas costas de Mumu. Feito! Ela o tocou. Não importa o quão fortes esses músculos fossem. Desde que o nível 10 de energia interna penetrasse neles, todos os órgãos internos seriam rasgados em pedaços. Mumu! Gritou Jin-Yuki, que estava lidando com um homem mascarado. Ele sabia que não poderia ser descuidado só porque eram pessoas que estavam ensinando na academia. Mas no final, ele não conseguiu ficar de olho neles. Mas Mumu estava de pé. E então ele lentamente virou a cabeça. Baa Manok estava olhando para ele como se não conseguisse entender o que havia acontecido. Você está bem. Isso é uma técnica de mão. O Mumu vinha estudando artes marciais recentemente. E ele tinha uma memória extraordinariamente boa. Então ele sabia das coisas, apesar de vê-las apenas uma vez. Um método de infligir danos ao interior do corpo, em vez de feridas externas. Foi o que foi usado agora. Merda! Baa Manok apressadamente tentou se afastar. Ele não tinha certeza do porquê. Mas sua técnica não funcionou. Então ele teria que descobrir outra coisa. Pak! Mas Mumu a agarrou pela cabeça. Ele tentou sacudir a mão. Mas Mumu aplicou força à mão que segurava sua cabeça e logo ele não conseguiu se mover por causa da dor que parecia que seu crânio estava quebrando. Ak! Querer lutar, mas ser incapaz de lutar. Você. O que você é? Não importa o quão forte você seja. Você não deveria. Você não treina seus músculos. Então talvez você seja o único que confia em técnicas superficiais. O que? Diante dessas palavras, ele achou um absurdo. Se fosse possível prevenir ataques treinando músculos, todos teriam trabalhado duro. Esse cara está tirando o sarro dele. Foi então. Porra, foda-se. Morra. Então. Boia, que também estava sendo segurado na mão direita de Mumu, puxou uma adaga da cintura e tentou esfaquear Mumu no olho. Ele decidiu apontar para a parte mais sensível do corpo. O olho funcionária. E, claro, isso estava certo. Mas, antes que a adaga pudesse alcançar Mumu, sua cabeça foi esmagada em pedaços. Sua cabeça, que foi esmagada como uma melancia, caiu no chão com carne e sangue. Ah! Eu estava um pouco preocupado e usei muita força. Mumu murmurou pensando que tinha cometido um erro. Com esta visão, Baa Manok, que estava em sua mão esquerda, tremeu. Quem teria imaginado em Soborian que um mestre no nível de grão-mestre morreria por ter sua cabeça esmagada, incapaz de fazer qualquer coisa? E depois de matar o homem, a criança colocou um rosto inocente. Que diabos é ele?
Ele não foi a única que ficou surpresa. Enquanto todos estavam lutando, eles olharam para Sobória, que teve sua cabeça esmagada nas mãos de Mumu. Airiam balançou a cabeça com as reações dos outros. O que há com as reações de todos? Eles não podem ser mortos. Com suas palavras, Jin Yuki balançou a cabeça e gritou: Não. Matar é bom. Estes são os que tentaram matar os alunos, envenenando-os e queimando-os. Eles até tentaram matá-los aqui também. Então Jin Yuki não seria gentil o suficiente para poupar suas vidas depois de ver suas verdadeiras cores. E Tang Sou também concordou. Certo. Mumu não precisa ser atencioso. Em suas palavras, Mumu decidiu fazer o mesmo com a cabeça de Bea Emanok. E em pânico ela gritou: Me ajudem! Ela pensou que ia morrer da mesma maneira horrível e estava aterrorizado. O mestre Ojamidan, que também era um professor traidor, não pôde simplesmente assisti-lo e correu para Mumu. Pare! Ojondan moveu-se em um método de trabalho de pés leve. E sua lâmina feroz que tinha energia estava pronta para cortar Mumu ao meio pelo que ele fez. Mumu, que estava agarrando a cabeça de Bea Emanok, a girou ao redor. Shak! Como resultado, uma de suas pernas foi cortada. Seu bastardo! Usar uma mulher como escudo. Ojondan cerrou os dentes lamentando suas ações que eram muito imprudentes e tentou cortar a mão de Mumu segurando-a. Mas ele a moveu. Cortar o braço de alguém que estava segurando outra pessoa era difícil, especialmente com ele movendo-a. Mas havia outra coisa. Minha mão direita está livre. Kuak! Mumu deu um soco na cabeça do homem com o punho. Depois de levar um soco na testa, o crânio foi esmagado, explodindo sangue por toda parte quando ele começou a sangrar dos olhos, nariz e boca. Estrondo! O chão parecia oco quando ele caiu para trás. O homem não se moveu quando caiu e morreu logo depois. Quando Mumu se virou para trás, Bea Emanok, que teve sua perna cortada, gritou enquanto olhava para os mortos e logo morreu da mesma maneira. Por um momento. Depois do que acabou de acontecer, o silêncio caiu. O que é isso? Por um momento, todos pensaram a mesma coisa. Isso não tinha nada a ver com as artes marciais que eles haviam aprendido. Técnica. Trabalho de pés. Formas. Mumu matou pessoas que eram professores de nível grão-mestres na academia sem sequer serem empurrados para um canto. Suor frio escorreu pela testa de Goeunboy. E seu corpo tremeu. Essas crianças não eram as variáveis. O monstro na frente era a variável real.